te sacrificar. Pela manhã me ponho a te clamar, me entrego a ti. Olá pessoal, maravilha, bom dia, boa tarde, paz seja com todos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso encontro com a palavra, hoje dia 12 de outubro de 2021. Graças a Deus, 12:03 já, graças a Deus, né? Passamos meio-dia desse dia de folga, vamos dizer assim, de feriado, vamos dizer assim, né? E esse dia tá prometendo um cantinho com uma coberta, um pote de pipoca, tenho certeza disso, mas glória a Deus, mais uma vez estamos no ar, né, com o programa Encontro com a Palavra, que acontece terça-feira, que acontece quinta-feira ao meio-dia, trazendo a ideia do Salmo 91, a mortandade que assola ao meio-dia. É um tempo onde nós paramos, onde nós refletimos na palavra. Se está na hora do almoço, é um tempo também de nós nos alimentarmos da palavra, né, de Deus na nossa vida, para nos fortalecer, nos fortalecendo, né, para continuar rompendo nessa vida cristã desafiadora, com certeza, nesses últimos tempos que nós estamos vivendo, de tantas coisas estranhas, esquisitas, né? Mas a Bíblia Sagrada fala sobre essas coisas. Semana passada eu estava conversando com uma pastora, ela teve vindo da África, feito um trabalho bacana lá. A gente tem até algumas ideias juntos, né? Vamos ver o que vai acontecer em 2023. E nessa estrutura, nessa campanha, nesse trabalho, ela está falando de algumas coisas que ela chegou aqui no Brasil, ficou sabendo, compartilhando, e ela se assustou com algumas coisas. Aí eu falei para ela, olha, isso está na Bíblia Sagrada. Infelizmente, a Bíblia Sagrada não é apenas um instrumento de nós alcançarmos as respostas da nossa vida, né? A palavra não é apenas para alcançarmos os milagres que nós queremos, as respostas, alcançarmos algumas coisas, resolver algumas coisas, mas a palavra, ela é passado, presente e futuro. Ela tem muitas instruções para nós. Nós não podemos nos apegar à palavra de Deus, nem à pessoa de Jesus, apenas pelos milagres que ele possa fazer. A gente não pode se apegar a ele apenas pelas respostas que ele tem para as nossas indagações, as nossas questões, principalmente de vida eterna, de salvação, de alma, enfim. Mas devemos nos apegar a ele, ao Senhor Jesus e à sua palavra, para nos sustentar e nos abençoar, nos guardar, nos proteger, nos trazer, como nós falamos domingo agora, nos 4 cultos de Santa Ceia, trazer esse equilíbrio para nós, né? Trazer essa forma equilibrada para a gente viver uma vida tranquila e saber o que está acontecendo e muito mais, estar firme ali na presença do Senhor. Mas maravilha! Sejam bem-vindos mais uma vez em nome de Jesus. Hoje, terça-feira, nós temos um encontro 7h30 da noite. Ele é apenas presencial, nosso DBQ, Departamento de Ensino Bíblico Quadrangular. Nós estaremos juntos lá, se Deus quiser, às 7h30 da noite, de 7h30 a 15 para as 9 mais ou menos, um tempo bem bacana, bem legal. Amanhã nós temos a quarta-feira da tarde, a tarde da bênção. À noite nós temos também um encontro com os homens, né? Encontro dos irmãos, vai ser uma bênção muito preciosa. Participe, tenho certeza que vai ser um tempo muito bacana. Na sexta-feira agora, dia 15, sexta-feira agora, dia 15, olha, nós vamos realizar, se Deus quiser, o primeiro elo da campanha Obed-Edom. Vamos aproveitar esses 3 últimos meses do ano, vamos aproveitar outubro, novembro e dezembro, e vamos estar orando, pedindo a Deus para poder realizar um grande milagre, bênçãos na nossa vida, nos ajudar a romper, a alcançar os nossos sonhos, assim como a arca esteve na casa de Obed-Edom durante 3 dias, né, um geteu, 3 meses, aliás, desculpe, 3 meses a arca estava ali,
Na casa de Obed-edom, um geteu, inimigo de Israel, morava longe de Israel, morava a caminho de Israel, não morava perto da cidade, não tinha recurso, não tinha nada. Era um homem que se vivia na extrema pobreza, infelizmente, é uma verdade. E quando a presença de Deus chegou naquela casa, a sua vida foi transformada de uma forma sobrenatural e a notícia chegou na casa do rei, lá na casa de Israel, lá na casa de Davi. Ele ficou sabendo que a arca esteve lá na casa de Obed-edom e a sua vida mudou de uma forma muito poderosa, muito maravilhosa. Talvez Davi, me desculpe que nós vamos colocar aqui, vamos deixar isso para sexta-feira, talvez Davi tenha desconfiado de que a arca podia fazer alguma coisa, porque a arca tinha ficado 20 anos na casa de Obed-edom, e não, aliás, na casa de Abinadab, desculpe. A arca tinha ficado na casa de Abinadab 20 anos e nada aconteceu com Abinadab. Talvez ele tenha imaginado, tenha ficado surpreso. Opa, aconteceu alguma coisa lá? Na casa de Obed-edom? Mas como assim? Ficou 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu? Como é que está acontecendo isso agora? Talvez não aconteceu no outro, não quer dizer que vai acontecer contigo. Às vezes o outro não recebeu o milagre, não quer dizer que você não vai receber, não é verdade? Porque Deus trata cada um de uma forma muito preciosa, particular. Ah, mas então não adianta. Às vezes nós podemos falar assim, não adianta eu fazer isso, não aconteceu nada com fulano. Não, isso está longe das coisas de Deus. Não aconteceu na casa de Abinadab, mas aconteceu na casa de Obed-edom. Não aconteceu na casa do Beltrano, mas pode acontecer na tua casa, na tua família. Olha que coisa maravilhosa, né? Por isso que Davi ficou assustado. Vamos, busca a arca, traz a arca de volta, vamos fazer de volta, vamos trazer ela de volta. Olha que coisa maravilhosa. Então, sexta-feira, presencial, é híbrido nessa reunião. Ela é presencial e online, né? Às vezes tem gente que assiste, tem gente que não assiste, enfim. Mas nós estamos cumprindo com o nosso papel, pregar o evangelho, te ajudar de alguma forma. E sexta-feira começa, se Deus quiser, primeiro elo da campanha Obed-edom. Vai ser muito bacana no nome de Jesus, aleluia. Nós vamos orar para 3 motivos: o familiar, o espiritual e o financeiro, né? Vamos orar para essas 3 bases importantes da nossa vida: o financeiro, o espiritual e também o familiar, para a glória de Jesus. Vai ser muito legal, se Deus quiser, vai ser muito bacana, em nome de Jesus, tá bom? Bom, nós estamos dentro da deixa eu só terminar, né? Sábado tem a Mocidade Zuso, e domingo nós temos 3 cultos, 8 da manhã, 9h30 e 6h30. Nós vamos esperar talvez o ano 2020, 2021 passar, vamos ver, conversar sobre ajustar esses horários aqui para frente. Mas vamos chegar lá, se Deus quiser, no nome de Jesus, tá bom? Vamos lá. Bom, nós estamos dentro de uma série. Essa série é chamada Sabedoria. Nós estamos extraindo algumas coisas do texto sagrado, do livro de Provérbios, o livro que Salomão escreveu, o livro da sabedoria, né? Salomão foi o escritor desse livro, não canso de falar, não me canso de dizer que foi algo poderoso que Deus fez na vida dele, pelo fato de ele pedir a Deus sabedoria, né? Ele só pediu a Deus sabedoria. Deus deu a ele sabedoria, Deus deu a ele muitas riquezas. E ele ficou, né, um homem na sua época extremamente sábio, extremamente rico. Então, ele escreve esse livro. E domingo passado, nós vamos ler o versículo, que nós vamos falar sobre os atributos intelectuais, os atributos emocionais, que traz a palavra de Deus tem o poder de trazer esse equilíbrio. Eu vou compartilhar contigo hoje, como falamos na quinta-feira passada, não foi uma pegadinha, não foi de propósito, porque nós não tínhamos tanto tempo para poder ficar ali compartilhando, mas hoje nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre isso, se Deus quiser. Mas enfim, domingo passado, eu estava de manhã cedo, né? Primeiro culto, estávamos nos preparando para poder ir para lá, tal, nos organizando. E veio no meu coração uma seguinte questão, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas olha, Fernando, Salomão,
Ele não terminou seus dias de uma forma confortável, nem tampouco os seus filhos. Eu fiquei pensando naquilo, né? Eu conversei com o Espírito Santo sobre aquilo e veio no meu coração uma seguinte questão. Realmente o homem depende muito da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Realmente nós temos que olhar para Jesus Cristo, realmente. Nós temos que olhar para Jesus. Se nós olharmos para as pessoas, nós vamos naufragar. Se nós olharmos para o comportamento dos homens, nós vamos naufragar. Nós iremos ficar irados, revoltados, aborrecidos, e nós temos que olhar muito para Jesus. Saber que Salomão foi apenas um instrumento de Deus para poder nos orientar. Salomão foi um instrumento de Deus para nos orientar. Salomão foi usado por Deus para deixar informações preciosas para nós em relação à sabedoria. Em relação a ser sábio na presença dele e ser sábio em todas as outras atitudes e ações. É desafiador porque a nossa natureza ela é carnal, ela inclina mais para as coisas da carne do que para as coisas espirituais. Paulo fala que existe essa briga, essa luta entre nós, porque queremos a inclinação para o espiritual e a nossa carne ela se inclina para aquilo que é da carne. Por causa da nossa natureza carnal. Infelizmente, nós temos essa natureza. Infelizmente, herdamos essa natureza. Mas não é impossível inclinarmos para a vida espiritual. Devemos ter uma disciplina, o hábito de orar, o hábito de ler a Bíblia Sagrada, para que essa inclinação seja também para o espiritual e não apenas para o lado carnal. Para o lado apenas da carne. Então, temos que entender que Salomão, apesar de toda a sua capacidade literária, vamos dizer assim, ele foi instruído por Deus. Deus deu a ele sabedoria. Ele pediu, Deus deu a ele. E essa sabedoria, ela fluiu através dos seus escritos. Essa sabedoria flui através dos seus ensinamentos. Então, a gente tem que entender que o que Salomão escreveu foi um escrito inspirado por Deus. Ou seja, vamos tirar o foco de Salomão e focarmos em Deus. Todos os profetas foram instrumentos de Deus. Davi foi um grande instrumento de Deus. Cometeu os seus erros, as suas falhas, deslizou, vamos dizer assim, no momento, né, de sua vida, mas ele deixou coisas preciosas para nos ensinar, coisas profundas para nos ensinar. Imagina a profundidade do Salmo 139, que diz que antes de nós estarmos formados, éramos uma substância informe e Deus sabia quem nós éramos. Isso é muito além, às vezes, da nossa compreensão. Como que Deus sabia que nós iríamos fecundar o óvulo da nossa mãe? Como que Deus sabia que nós iríamos romper toda aquela estrutura e iríamos crescer, nos formar como nós somos crescidos e formados hoje? Davi expressou isso. No entanto, Davi teve suas falhas, teve os seus defeitos, teve os seus problemas. Por isso que Davi é um instrumento de Deus. Nós olhamos para Davi e direcionamos o nosso olhar para Deus, que o inspirou a fazer aquilo, que o levou a fazer aquilo, que o orientou a escrever, a compor coisas preciosas na palavra de Deus, principalmente a maioria dos salmos. Quando nós olhamos sabedoria, é um sinal, talvez assim, olha, faça isso para evitar que eu faça aquilo, que eu aconteça aquilo. Mas, infelizmente, a nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida está sob o controle dele. Ele que sabe todas as coisas. Mas vamos voltando para cá. Então fica aí alguém que possa perguntar, assim, o que adianta eu olhar a Bíblia? O que adianta então você ler a Bíblia Sagrada? Se você olhar para o homem, você tem que rasgar a Bíblia. Paulo teve problema, João, Pedro teve problema, todos tiveram os seus problemas e foram instrumentos de fé, porque Deus estava sobre eles. O Senhor era sobre a vida deles. Então nós olhamos
a grandeza do fazer de Deus neste vaso chamado homem ou mulher. A grandeza de Deus, né, depositando os seus tesouros, né, os seus tesouros, como diz o Novo Testamento, em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja do vaso, mas do tesouro que está ali, que é o Evangelho em nossas vidas, né? Vamos lá. Em Provérbios diz assim, capítulo 3, nós estamos falando do 1 ao 10, vamos tirar a parte que fala que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço e escreva-os na tábua do seu coração. Prenda-os ao redor do seu pescoço e escreva-os na tábua do seu coração. Então era um desenvolvimento que era algo que Salomão estava orientando, e está orientando de tão precioso que esses ensinos, que essas são essas instruções. Então, na cultura judaica, é lógico que toda cultura remete a Jesus, toda a prática está em Jesus, a palavra de Deus fala que em Romanos 15:4, que tudo que outrora fora escrito para o nosso ensino foram escrito, e o livro de Hebreus fala que o Velho Testamento é a sombra, né, sobre o novo, sobre a vida, sobre a pessoa de Jesus. Quando você pega toda a cultura, toda judaica interpretação, a gente remete a Jesus Cristo, nosso Senhor. Nele se cumpriu todas as coisas, por isso que nós fomos justificados e regenerados e santificados pela sua morte na cruz do Calvário. Assim como nós olhamos para objetos e nós trazemos à memória a importância da palavra de Deus, quando olhamos para a cruz do Calvário, nós trazemos a importância da salvação. Foi objeto de amor que Deus usou para mostrar para o homem o quanto ele ama o homem. Mas dentro da cultura judaica existe um artefato chamado tefilim. É uma caixinha preta que prende-se na testa e, como eu sou direito, prende-se no bíceps do lado esquerdo, e essas 7 tiras encontram-se com a fechada na mão esquerda. Era o que estava dizendo a palavra de Deus quando fala que essas palavras que hoje te ordeno sejam cravadas no seu coração, gravadas no seu coração, em tua alma, e atarás como um sinal em tua mão e servirão de lembrete aos teus olhos. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, fala sobre isso. Essa palavra que temos que cravar no nosso coração e na nossa alma. Na sua mão direita servirão de lembrete aos teus olhos. Você se lembrará da minha palavra, você vai se lembrar do que eu disse, da minha palavra que vem com os meus feitos, com os meus milagres. Você vai lembrar da minha palavra que fala do meu poder, da minha grandeza, dos meus feitos, do quanto grande eu sou, né? O Senhor assim, trazendo para para nós a importância da sua palavra. E isso, o judeu não abre mão de maneira nenhuma da palavra de Deus. É lógico que eles têm a Torá como um símbolo maior de todos os escritos, né? O Velho Testamento, os 5 livros da Bíblia Sagrada, que são o Pentateuco. Então, o que acontece? Me desculpe. Há essa importância que ele dá nessa palavra, né? No poder da sua palavra. Então, dentro dessa importância, há um objeto sagrado dizendo que é preso no bíceps, no braço esquerdo, próximo ao coração, e na testa, né? Para mostrar essa importância. Gravar na sua alma e gravar no seu coração. Colocar entre os olhos para que você não se esqueça. Então, quando esse objeto, essa caixinha era presa no braço esquerdo, havia 7 voltas e fechava na mão esquerda. Quem era direito, na mão direita, quem era esquerdo. E a caixinha, ela prendia na testa, uma tira pegava no início da coluna, né, cervical, que é bem aqui no crânio, e uma tira descia para o coração também. Então mostrava que era um momento em que havia uma composição,
uma sincronia, uma sincronização entre a palavra de Deus. Olha que coisa interessante, como é que nos ensina essas coisas. E como é verdade essas coisas. Então, essa caixinha com 4 pergaminhos, com um pergaminho com 4 dizeres, eu vou falar sobre esses 4 dizeres, vamos ler aonde está na Bíblia Sagrada. Então, trazia uma harmonia, trazia um equilíbrio, uma sincronização dos 3 atributos intelectuais do homem e os 7 atributos emocionais do homem, fazendo com que mostrasse que o homem convive e tem esses 10 atributos na sua vida. Não são qualidades que está dentro deste homem. Então, os 3 atributos intelectuais que faz a sincronização, que traz esse equilíbrio, essa harmonização do homem, quando ele se encontra com a palavra, quando ele se encontra com Jesus. Quando nós falamos isso, tomando como base capítulo 3 de Provérbios, do 1 ao 10, que vem essas orientações, nós vamos lá no Novo Testamento e nós vamos nos encontrar com o endemoniado de Gadareno, quando Jesus foi a Gadara. Chegando lá, ele vê um homem totalmente desequilibrado, emocional, física, espiritual, tinha mais de 2.000 demônios na vida dele. Quando Jesus começa a ministrar, os seus discípulos foram lá e viram, quando viram, ficaram assustados. Quando Jesus começa a ministrar na vida daquele rapaz, houve um equilíbrio. Aqueles demônios foram embora, a sua razão, a sua mente volta ao processo bom, a ser bom. Então você vê, olha o que você vê, olha o que você encontra. Um equilíbrio. Jesus veio e a sua palavra trouxe um equilíbrio na vida do homem da cidade de Gadareno. Então, esses 3 atributos intelectuais: sabedoria, compreensão e conhecimento. Irmãos, o que nós vemos de pessoas quando aceitam a Jesus e se tornam pessoas muito bem preparadas, estudadas. Eu conheço uma história que eu nunca mais vou deixar de esquecer, e tantas outras. Um rapaz que, por favor, entenda bem, um rapaz que não tinha uma profissão adequada, um rapaz que estava tentando a vida ainda, ele vai para o instituto, ele faz o primeiro ano, glória a Deus, aleluia. Naquele tempo nós tínhamos um ano, né? Dividimos em algumas, tínhamos uma carga horária bem diferenciada para poder ajudar e cooperar com todo mundo que quisesse estudar, aprender. Esse rapaz, olha o que eu vou te dizer. Ele entra para o instituto, ele forma no instituto. Sabe o que ele continua? Ele é despertado para estudar. Irmãos, olha que coisa linda. Ele se desperta para o estudo. E assim aconteceu com muita gente que vai e se envolve com as coisas de Deus. Eram apenas pessoas, hoje são doutores, PhD nisso, PhD naquilo, são formados, têm curso superior. Porque o que acontece? Essa palavra que está cravada na mente, gravada no coração, que tem essa estrutura, ou seja, tem a capacidade de nos envolver, de trazer esse equilíbrio ao homem. Então essa palavra envolveu a sabedoria, a compreensão e o conhecimento. São os atributos intelectuais que fala e nos mostra, que traz esse equilíbrio ao homem. Então esse rapaz estava no escritório fazendo serviço com os meninos da igreja. Ele foi lá para poder tentar concluir o seu TCC, o seu trabalho de conclusão de curso. Ele foi lá para fazer isso. Olha que coisa incrível, olha que coisa bacana. Ele foi lá para concluir, para poder terminar a conclusão, formatar. Ele chegou, pastor, tal. Eu falei assim, rapaz, não, eu estou aqui, como é que você está? Não, eu estou aqui, pastor, deixa eu te contar uma benção. Terminei o instituto, fui terminar os meus estudos. Olha só, terminei o instituto, terminei os meus estudos, fiz cursinho para o vestibular, estou formando em pedagogia pela Federal. Ah, irmãos, olha que bênção. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória, porque quem fez isso foi a palavra que é viva e eficaz, mais poderosa que uma espada
de dois gumes, como diz a palavra de Deus em Hebreus 4:12. Essa palavra viva alcançou a sabedoria, a compreensão e o conhecimento dele. Só que, não, como essa palavra ela está presa aqui, e as tiras de couro dessa caixinha desce para o coração e para a coluna vertebral, aí vem o equilíbrio emocional. Não é apenas ter sabedoria, compreensão e conhecimento, se não ter o equilíbrio total. Quantas pessoas têm conhecimento, sabedoria e compreensão e têm uma vida totalmente desorganizada assim, no lado emocional, tem compreensão, sabedoria e conhecimento, mas não consegue se estruturar emocionalmente. Tem depressão, angústias, fazem coisas erradas, comete coisas erradas, realiza coisas erradas, faz coisas erradas, fala besteiras imensas. Então, esses atributos do conhecimento, eles vêm do alto, né, com essa caixinha preta, conforme o judaísmo mostra, o tefilim, que é essa caixinha, essa tira desce, encosta no coração, encosta na medula, para poder trazer o equilíbrio. Aí vem os 7 atributos emocionais, chamados sevirot, que são amor, que está no braço direito, do apoio, do fazer, do contribuir, do ajudar. A contenção, que está no braço esquerdo, de reter, de segurar. A harmonia, que está no tórax, plumado, erguido, formado, estruturado. O domínio, que está na perna direita, geralmente é o apoio à perna direita. A submissão, que está na perna esquerda. Olha só. E o fundamento, que é o sinal do pacto sagrado, que é o órgão genital, o órgão sexual, que é o pacto sagrado. Por isso que sexo só no casamento, sexo fora do casamento é pecado, que o sangue de Jesus tenha poder sobre nós e tenha misericórdia de nós. Mas é isso, porque é o fundamento que é sagrado, né? E o sétimo, último, é o realeza. Aonde eu encontro esse equilíbrio de realeza? Na boca. O que eu falo mostra se eu tenho equilíbrio ou não. O que eu digo, as minhas falas, aquilo que eu compartilho, aquilo que eu digo, aquilo que eu ensino, aquilo que a minha boca proclama, vai me mostrar se há realeza ou não. O rei não fala como um plebeu. E o Senhor nos chamou para reinar, falar como reis, né? Ter atitude de como reis, né? Como príncipes do Senhor, né? Para a glória do nome dele. Mas quanto desequilíbrio a gente olha. É aí que entra, eu não sei se é um apelo pessoal ou é uma visão geral. Eu não sei se é esse apelo meu para que tudo isso esteja em mim, ou eu vejo que não está nos outros. Tem muita gente com compreensão, sabedoria e conhecimento, mas estão com as suas vidas totalmente desequilibradas. Não consegue amar, não consegue reter as coisas, não tem harmonia, estão sempre para baixo, caídos. Né? A harmonia, eu falo do tórax, em pé, forte, mas está sempre encurvado, caído, olhando para baixo. Lembra daquela mulher que vivia 18 anos encurvada, né? O tórax para baixo, não tinha harmonia na sua vida, não tinha alegria, não tinha nada. Aí ela se encontra com Jesus, com a palavra de Deus, e o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 1. Então, quando eu abraço a palavra, quando eu retenho essa palavra, eu gero harmonia na minha vida. Eita glória de Deus, olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa, olha que preciosidade de série é essa que Deus nos deu. Quanta coisa nós vamos aprender aqui até Jesus voltar. Não sei, né? Também não sei o que pode acontecer. Vamos aproveitar o tempo de aprender com Deus, com o Espírito Santo. Isso me deixa muito feliz. Bom, a nossa alegria ao Senhor, isso nos deixa feliz, porque antigamente nós vivíamos encurvado, desequilibrado.
Até os meus 22 anos de idade eu vivia encurvado por causa do pecado, dobrado. Mas quando eu conheci Jesus, ele me ergueu a nossa vida, nos prumou. Eita glória! Olha que coisa maravilhosa! Ele nos ergueu, te ergue, a palavra te ergue. Jesus te ergue, te traz harmonia, o tórax em pé, né? Glória a Deus, aleluia. O tórax, né? Bem prumado. Olha que coisa fantástica. Por isso que essa palavra, o tefilim, essa caixa sagrada, é uma caixa sagrada, é um objeto sagrado, usado em algumas circunstâncias. Aí você fala, Fernando, por que nós não usamos? Porque nós temos Jesus. Fernando, nós precisamos usar? Não. Nós temos Jesus, a palavra viva de Deus, como diz João capítulo 1, versículo 1. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que nos mostra, que nos revela. Olha, eu estou até emocionado. Ó. É o Espírito Santo de Deus que nos faz isso hoje. Nós não precisamos do tefilim, dessa caixinha amarrada na cabeça, andando para a rua, ou participando de cerimônias, aonde vamos usar. Não, nós temos Jesus, você tem Jesus, eu tenho Jesus, nós temos o Espírito Santo, aleluia, você tem o Espírito Santo, aleluia. Então, esse Espírito, essa palavra, né? Essa palavra presa na nossa alma, cravada na nossa alma, no nosso entendimento, sede das nossas emoções, essa palavra cravada no pispe, né, grudada no coração ali. Então essa palavra, olha que coisa linda, ela quer gerar, né, equilíbrio entre o conhecimento e as emoções. Nosso Deus! Quando há esse equilíbrio, né, dentro dessa harmonia que a palavra diz, fala sobre o conhecimento. Tem gente que só tem conhecimento, irmãos, e faz cada coisa que só o sangue do Cordeiro. Tem gente que tem conhecimento, mas tem cada atitude que só o sangue do Cordeiro. Está de forma, não tem equilíbrio, não há equilíbrio. Então eu tenho essa palavra que está gravada na minha alma, na minha sede, nos meus pensamentos, guardada também no meu coração, cravada no meu coração. Aí eu vou encontrar esse equilíbrio, o amor que está no braço direito, do apoio, do fazer, do ajudar, a contenção que é o braço esquerdo, do acolher, de reter, a harmonia que está no tórax. Uma pessoa, quando ela está com o tórax em pé, né, ela tem harmonia, está tudo equilibrado nela, ela não está para um lado, ela não está para o outro, ela não está nem para frente, ela não está nem para trás, ela está em harmonia. O domínio que está representado na perna direita, a submissão que está representada na perna esquerda. Eu tenho domínio, mas eu também sou submisso. Tem gente que só quer ter domínio e não quer ser submisso. Então tem alguma coisa desequilibrada, não tem? A perna direita é o domínio, a perna esquerda é a submissão. Eu tenho domínio, mas também sou submisso. Eu tenho domínio, mas eu também sei ser submisso. E às vezes tem pessoas que só quer o domínio, não quer a submissão. Aí vai ficar tudo torto, fora de harmonia. Fora de centro, né? Vamos dizer assim. A fundamento, que é o pacto sagrado no órgão sexual, e a realeza, que é a boca, ou seja, a minha boca tem expressões de rei ou expressões de um plebeu? A minha boca só declara coisa boa ou minha boca declara coisa ruim? A minha boca fala de Jesus ou minha boca fala dos outros? Então, quando o homem está usando esse tefilim, representando nele as 3 atributos intelectuais na cabeça, e simbolizado pelo atributo, né, que é as tiras no seu corpo, as emoções, está enrolada 7 vezes no braço, mostrando eu e Deus. Quem me dá o equilíbrio é Deus. Quem está me dando equilíbrio na minha vida é Deus. Então, quando ele traz isso, né, que é essas tiras do tefilim que caem sobre o seu corpo, está mostrando que tem um sentido entre a cabeça e a perna, significa
a transmissão, né, o liberar da palavra, do poder da unção na vida intelectual, nas emoções, na vida emocional do ser humano. É um processo, é um progresso, né, e ação, simboliza progresso e ação. Progresso e ação. Eu estou progredindo, eu estou agindo. Eu estou progredindo, eu estou agindo. Então, esses atributos sincronizados, de modo que os pensamentos e os sentimentos do ser humano possam ser traduzidos em uma vida de significado e propósito, calcada em pureza intelectual, paixões positivas e atos de bondade, como nós falamos semana passada. E dentro dessa caixa existe um pergaminho com 4 passagens da Bíblia Sagrada. É isso que eu quero ler com você. Deixa eu ver qual a hora que é. Eu acho que a gente vai dar para a gente compartilhar aqui. Deixa eu pegar a Bíblia Sagrada. Está bem rapidinho aqui no livro de Êxodo, né? Existe um pergaminho com 4 passagens bíblicas. E uma delas é o livro de Êxodo, capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim. Então, por isso que não é uma caixa vazia. É uma caixa com a palavra de Deus ali dentro. E uma das passagens é essa. Primeira é Êxodo 13, capítulo 13, versículo 1 ao 10, que diz assim. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, santificai-me todos os primogênitos de todo... santificai-me todos os primogênitos, todo o que abriu a madre entre os filhos de Israel, tanto o homem quanto o animal, este é meu primogênito, o filho primogênito era consagrado a Deus. Moisés disse ao povo, lembrai-vos deste dia no qual saístes do Egito, da casa de servidão. Pois com mão poderosa o Senhor vos tirou deste lugar. Não se comerá pão levedado. Neste dia, no mês de Abibe, vos saístes. E será que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus e dos amoreus, e dos heveus e dos jubiseus, que ele jurou aos teus pais que lhe daria, numa terra em que mana leite e mel, que guardarás este culto neste dia, neste mês. 7 dias comerás pão ázimos, e no 7º dia será a festa do Senhor. Comer-se-á pão ázimo durante 7 dias, e não se verá pão levedado contigo, nem ainda será fermento contigo em todos os dias dos teus alojamentos. Aquele que te mostrarás, e naquele dia mostrarás o teu filho, dizendo, isso se faz por causa do que o Senhor me fez, quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre a tua mão, e por memorial entre os teus olhos. Olha aí, entre os teus olhos e tua mão, entre os teus olhos e tua mão. O tefilim, trazendo a alusão à figura do tefilim. É a memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, porque com a mão forte o Senhor te tirou do Egito. Por isso guardarás essas ordenanças, e o teu tempo, em seu tempo, o ano após ano. Então era o primeiro memorial, a primeira palavra desse pergaminho, dessa palavra escrita dentro do tefilim, dentro dessa caixa, era para marcar, falar da nossa obrigação de recordar do Êxodo, um evento que marcou o nascimento do povo judeu e que combinou com a divina revelação e outorgada na Torá, os 10 mandamentos no Monte Sinai. Então, a primeira coisa, para lembrar de que Deus nos tirou do Egito. E assim como começou ali, a partir dali, o povo de Deus a ser formado, assim também acontece comigo. Agora eu faço parte desse povo de Deus. Então, o primeiro é trazer a lembrança que Deus nos tirou dos nossos Egitos, né? Vamos colocar assim, do nosso Egito. Segunda passagem continha a transmissão das leis aos filhos. Olha o que diz no capítulo 11, do versículo 11 ao versículo 16. Olha só. E acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, com juro a ti e aos teus pais, e te der, que tu separarás para o Senhor tudo que abrir a madre, todo primogênito, que vier do animal que tiveres, macho será do Senhor. E todo primogênito da jumenta resgatarás como um cordeiro. E se não resgatares, quebrarás
o seu pescoço, e então o primogênito do homem entre os animais resgatarás. E acontecerá que quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo, o que é isto? Tu lhe dirás, por força da mão do Senhor, nos tirou do exército, da casa da servidão. E aconteceu que, quando o faraó que não queria nos deixar sair, matou todos os primogênitos da terra do Egito, tanto o primogênito do homem quanto o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor tudo que abre a madre, sendo macho, mas resgatado todos os primogênitos dos meus filhos. E será por sinal sobre a tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque com a mão forte o Senhor nos tirou do Egito. Olha, outra vez, o Senhor falando do sinal entre os olhos e na mão. A terceira escrito dentro desse pergaminho, desse papel, está no livro de Deuteronômio, capítulo 4, capítulo 6, versículo 4 ao 9, diz assim. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 6. Deixa eu abrir aqui para nós vermos. Deixa aqui rapidinho, daqui. Opa, vamos lá, rapidinho. Capítulo 6, versículo 4 ao 9. Opa, aqui. Maravilha. Capítulo 6, então, é a proclamação mais sagrada, da qual afirmamos a unidade de Deus e o vínculo eterno com Ele, entre nós e o Senhor e os filhos de Israel. Diz assim a palavra, no versículo 4 ao 6, do livro de Deuteronômio, capítulo 6. Diz assim, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que te ordeno nestes dias estarão no teu coração, e ensinarás diligentemente aos teus filhos, falarás delas quando te assentares em tua casa, e quando andares pelo caminho, quando te deitares e quando te levantares. Eita glória! E levarás atadas como sinal em tua mão, e lhes serão como testeiras, a caixinha de filhinha aí, ó, testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da sua casa e nas tuas portas. Isso fala do mezuzá, um artefato em onde coloca-se as promessas de Deus em 45 graus de, eu acho que 1,60 m, 70 de altura do chão. Você coloca na porta, todo judeu, toda casa judaica tem um mezuzá pendurado. Hotel, restaurante, toda a entrada de todo estabelecimento judaico, toda a porta, seja casa, seja hotel, seja onde for, tem o mezuzá pendurado, cravado ali com as promessas de Deus. E quarta e última, Deuteronômio 11, capítulo 13, versículo 13, Deuteronômio capítulo 11, versículo 13 ao 21, fala desse, 13 ao 21, fala a responsabilidade do nosso povo perante Deus. Então traz essas 4 mensagens. A lembrança do êxodo, o transmitir a palavra ao filho, o vínculo eterno com as sagradas ensinamentos e a proclamação daquilo que foi nos ensinado. E por último, e a quarta, define a responsabilidade do povo perante a Deus, que diz assim, olha, essa é muito legal. E nós vamos falar dessa última semana, quinta-feira, se Deus quiser. Em nome de... Quinta-feira a gente fala dessa quarta e última, porque ela vai gerar outras coisas importantes para nós, tá bom? Bom, vamos ficar por aqui, já estamos já felizes, cheios da graça de Deus, da palavra do Senhor. Vamos encerrando por aqui no nome de Jesus, vamos orar, pedindo a Deus para poder nos dar esse equilíbrio intelectual e emocional na nossa vida. Amém? Maravilha, que bênção, né? Graças a Deus. Vamos orar. Agradecer a Deus, quinta-feira nós estamos de volta, meio-dia, se Deus quiser, em nome de Jesus, tá bom? Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, nós te louvamos e te glorificamos, te exaltamos e te bendizemos. Pai, eu quero trazer à memória a passagem, meu Deus, da mulher que andava encurvada, 18 anos sem poder olhar de uma forma reta, sem poder olhar de uma forma correta. E como aquilo que nós aprendemos, ó Deus, sobre o Sevote,
que fala sobre esse equilíbrio do tórax, né? Fala da harmonia. Queremos que o Senhor faça isso conosco, Pai. Nos traga um equilíbrio intelectual e emocional, Senhor. Sabemos que nós precisamos muito do Senhor para isso. Sabemos que é só pelo Senhor que nós vamos conseguir alcançar isso. Somente pelo Senhor nós vamos alcançar, Pai, esse equilíbrio intelectual e também emocional, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar, meu Pai. Quantas pessoas têm conhecimento das coisas de Deus, mas suas vidas estão descontroladas, desorganizadas. Quantas vezes, meu Pai Todo-Poderoso, quantas vezes, meu Pai Santo, quantas vezes, meu Deus maravilhoso, a gente sabe, meu Pai, que pessoas têm tanto conhecimento, mas às vezes, Pai, há coisas que desequilibram. Por isso nós te pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha, meu Pai Santo, nos ajudar, Senhor. Que o Senhor venha cooperar conosco. Que o Senhor venha nos amparar, nos socorrer, nos guardar. Que o Senhor venha nos trazer esse equilíbrio, como o Senhor levantou aquela mulher e colocou ela erguida, como o Senhor fez com o endemoniado de Gadareno, que tinha todo o mal sobre a sua vida e fez uma grande obra na vida deles. Meu Deus, faça essa obra na vida do teu filho, na casa do teu filho, Pai. Nas emoções da vida espiritual do teu filho. Venha operar, meu Deus, de uma forma milagrosa e poderosa, meu Pai, na vida, na casa, no lar de cada um dos teus filhos. Pai, no nome de Jesus eu te peço, Pai, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, para a glória do teu nome. Seja conosco e nos ajude, nos fortalecendo, nos guiando, Pai, nos ensinando, nos instruindo, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, amado de Deus, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória. Quinta-feira, meio-dia, nós estaremos juntos outra vez para falar dessa quarta passagem nos pergaminhos e para terminar, para poder continuarmos essa série chamada Sabedoria. Tenho certeza que vai ser um tempo muito bom, muito bacana. Toda terça-feira e toda quinta-feira, mas amanhã, quarta-feira, às 11h30 da noite, à 00h15, nós temos um encontro com o programa Liberdade e Vida e Liberdade e Vida só em Jesus. Não põe um sinalzinho aí no Face, daqui a pouco será pelo Instagram também, é rápido, não passa de 1 hora, o Instagram só nos dá 1 hora, então sempre é 45 minutos, 40 minutos, enfim. Mas a gente vai estar junto, se Deus quiser, amanhã, a quarta-feira, 11h30 da noite, no programa Liberdade e Vida só em Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe, um bom feriado, um bom descanso. À noite a gente está lá na igreja, se Deus quiser. Amanhã, de tarde à noite, sexta-feira, sábado e domingo, se Deus quiser, no nome de Jesus, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe, fiquem com Deus, em nome de Jesus, até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Um bom feriado, bom descanso. Um grande abraço, fiquem com Deus.